Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você, para mais uma aula de filosofia do nosso curso S. Agora nós estamos indo para a aula 3, que traz um assunto muito importante, tá certo? Um assunto que a UES adora cobrar na primeira ou na segunda fase, que é Nicolau Maquiavel, especificamente trabalhando a filosofia política e a noção de poder, tá bom, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa saber, Maquiavel ele é inovador no pensamento político moderno e ele entende que a política ela precisa de um novo fundamento. A política até então, desenvolvida pelos antigos e pelos medievais, ela se valia de imperativos éticos que são absolutamente descartáveis, segundo Maquiavel. Por isso, ele vai propor o que nós chamamos de realismo político. O que é esse realismo político? É arrancar a política de um idealismo e ligá-la aos fatos concretos, aos acontecimentos concretos da vida social e da vida política. Por isso, Maquiavel tem uma máxima, uma frase que talvez seja a grande tese do livro de Maquiavel, O Príncipe. Qual é a frase, professor? A história é a mestra da vida. O que é que isso quer dizer? Que nós precisamos aprender com as lições empíricas, com as lições materiais, com aquilo que aconteceu na história, que elevou grandes governantes e faliu governantes ruins, governantes incapazes de manter o poder, tá bom? Então Maquiavel ele desenvolve o realismo político, contrário ao chamado idealismo político dos antigos. Quem são os antigos? Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os próprios contemporâneos de Maquiavel que acreditavam que para um governante ser um bom governante, ele tem que ser uma pessoa que é boa. Não, beleza? Olha só, Maquiavel vai desenvolver as reflexões dele na sua principal obra, que nós já acabamos de citar, O Príncipe, tá bom? E lá a gente vai ter 3 objetivos fundamentais que estão aqui. Só que antes da gente falar desses objetivos, eu quero que você dê um close aqui em mim, presta atenção, dê um close e se liga no bizu que é importante, certo? Isso aqui pode ser um diferencial para a tua prova, se liga. Aristóteles, e Aristóteles aqui é a representação da filosofia antiga e medieval. Eles acreditavam que a sociedade política é um produto natural, galera. Aí vem o Maquiavel e diz assim, não, a sociedade política para Maquiavel, certo? Vamos ver aqui, a sociedade política para Maquiavel nada mais é do que um produto artificial, certo? Professor, o que é que quer dizer um produto artificial? Quer dizer que a natureza política, a sociedade política não nasce conosco. Ela não é algo imutável, regida por leis, não. Ela é algo artificial. Somos nós que criamos a sociabilidade política. E nós podemos, se somos nós que criamos, dominá-la e manipulá-la a nosso bel prazer, desde que nós tenhamos ferramentas para tal. Beleza? Então Maquiavel ele não acredita na naturalidade, na natureza da sociabilidade e da sociedade política como os antigos acreditavam. Na obra O Príncipe a gente vai ter 3 grandes objetivos. Primeiro, Maquiavel ele estava inserido num período político em que a Itália ela estava fragmentada. Então qual é o primeiro objetivo do Maquiavel com essa obra? Ensinar um governante a como unificar a Itália para que ela volte àqueles períodos áureos da época do Império Romano. Segundo grande objetivo, para que um governante consiga fazer isso, ele tem que aprender a manter o poder. O que é manter o poder? Ele precisa sustentar-se no governo diante de quaisquer situações. E isso é extremamente difícil. Esse governante ele tem que aprender a manter o poder, concentrar o poder nele e ter, de alguma forma ali, pessoas que o auxiliem, mas que não tragam risco e prejuízo, tá bom? E a terceira grande
característica, o terceiro grande objetivo dessa obra, O Príncipe, é separar o Estado da Igreja. Ou seja, ele não quer que haja uma interferência eclesial no Estado, tá bom? Então esse é o grande objetivo do Maquiavel. Olha, para o Maquiavel dizer como o governante pode e deve fazer isso, ele vai trazer algumas características desse bom governante. Professor, quais são as características desse bom governante? Olha só, primeira coisa é que esse governante que já entendeu que a história é a mestra da vida e que a gente aprende com as coisas que são empíricas, com os fatos concretos e não com a teoria idealista, ai, é porque Deus disse, ai, é porque o homem é... Não, jogue-se aí no lixo. Nós precisamos entender que não existe um bem absoluto. Muitas vezes o bem ele é mantido e sustentado pelo mal. E o mal é mantido e sustentado pelo bem. Então a gente precisa entender que se eu sou um governante, se eu tiver que, pasmem, se eu tiver que matar os meus pais, vender o meu filho para eu me manter no poder, isso é o que eu devo fazer. Porque o bem do Estado, ele está acima de tudo e de todos os imperativos éticos. Ah, mas não é certo você matar seus pais se for para manter o poder. Você deve fazer isso. Por essa razão, não tem um bem absoluto. O bem é aquilo que você faz para manter o Estado seguro, para manter o poder, para unificar a sociedade e para ter a autonomia do Estado. Para isso, esse governante ele precisaria desenvolver duas características. Duas características que o bom governante precisa ter para conseguir os seus objetivos. A virtude, que aí você pensa assim, virtude, eu sei o que é. A virtude que o professor falou lá, quando ensinou Aristóteles, a ética das virtudes. Não! Virtude, pessoal, é força para fazer o que precisa ser feito. Presta atenção. Imagina só que eu, Marden, tenho um filho que se tornou rei. Eu sou rei da Itália. Meu filho se tornou rei, sei lá, da Inglaterra. E aí meu filho descobre que eu, Marden, meu filho, que me ama, descobre que eu, rei da Itália, estou vendendo uma saca de trigo várias sacas de trigo para a França. Aí esse meu filho disse assim, papai, por que o senhor está vendendo para a França e não vende para mim? Só que eu estava vendendo para a França, que estava estragado. Naquele momento ali apareceu uma oportunidade para eu ganhar em cima daquilo e favorecer o meu governo e o meu Estado. Eu digo assim, filho, eu posso vender para você, mas se você pagar um pouco mais do que a França está pagando. Lá os franceses eles estão pagando 100 euros por saca. Se você me pagar 120, eu vendo para você. Papai, fechado. Eu vendo as sacas de trigo para o meu filho, várias sacas, e ele descobre que 90% dessa carga está estragada. E aí ele vem dizer assim, eu quero meu dinheiro de volta. Eu digo, não, negócio é negócio, eu lhe vendi boa. Se estragou, o problema é seu. Meu filho vai me odiar, mas eu fiz o que era preciso eu fazer, eu mostrei força diante de uma situação, eu fiz o que era necessário fazer para o bem da minha pátria, para o bem do meu Estado. E a fortuna o que é? A fortuna é a sorte, é a ocasião que deve ser aproveitada. Os grandes períodos históricos mostram que os grandes governantes, eles caíram muitas vezes porque eles não souberam aproveitar a fortuna, a sorte, a ocasião para fazer o que deveria ser feito. Então essas duas características são as características de um bom governante. Virtude, força para fazer valer o que tem que ser feito. Muitas vezes, se eu tiver que matar a pessoa que eu mais amo para eu me manter no poder, eu deverei matá-la. E a fortuna, que é o quê? É a ocasião que vai chegar e essa ocasião eu precisarei aproveitá-la. Galera, esse realismo político do Maquiavel, vocês estão vendo aqui, ele propõe que haja uma separação. Separação entre quê, professor? Separação entre a ética e a política. Então, o Maquiavel, ele separa a ética e a política, ele diz que os imperativos éticos não podem entrar na política. Por quê, professor? Porque essa política aqui, pessoal, ela vai ter uma autonomia. Política é aquilo que eu devo fazer. Política é aquilo que eu preciso fazer para manter o poder. Eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar os imperativos éticos fazerem parte do meu modo de governar.
Por isso, o Maquiavel diz que esse bom governante, ele precisa disso aqui, ó. Ele precisa ser um leão e ser uma raposa. Professor, o que quer dizer isso? O bom governante precisa ser um leão e uma raposa. Ele precisa ser um leão porque o leão é a figura, é o animal que se mostra ameaçador, porque ele tem força. Ele se mostra intimidador, porque ele se mostra mais forte que os demais. Ei! E a raposa? A raposa é o símbolo da sapiência, da sabedoria. A raposa é o símbolo da astúcia, ela não cai nas armadilhas. Ela sabe a minúcia do jogo político, das tramas. Ela entende por onde ela deve transitar para ela não cair em armadilhas. Por isso a raposa é a figura da astúcia, certo? Representando aí a ideia de que Maquiavel está propondo o quê? Está propondo uma teoria política totalmente diferente dos antigos e dos medievais, totalmente diferente daqueles imperativos éticos e uma política que se concretize nas ações dos indivíduos, uma vez que é por meio dessas ações que nós construímos a sociedade. Valeu, galera! Tamo junto e até a próxima. Abraço!